Olá, Léo Brasil, boa tarde. Tudo bem? Estamos aqui em mais uma live. Hoje a gente vai conversar com a querida Thaís sobre yoga como prática de vida. Meu nome é Rodrigo Souza, meus pronomes são ele e dele. E eu vou fazer o convite para Thaís agora. Deixa eu lá convidar ela. Ups. Foi convidada, Thaís. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Tudo bem, querida? Tudo jóia? E você, como é que você está? Tô bem também. Um pouco cansado, mas eu tô bem. Eu tô Eu feliz. também, viu? Hoje foi um dia corrido para mim. Foi muito corrido? Foi porque eu moro em Lauro de Freitas Hum, e aí eu tive uma consulta no centro de Salvador. hum. Depois, é o aniversário do meu pai hoje também. E Que aí maravilha. ele preparou um almoço e aí tinha que ir lá dar um abraço nele. E ele também mora no centro de Salvador, Hum, então foi corrido assim. é. Mas o importante é que estamos aqui, né? Sãos e Que coisa salvos. boa, coisa boa. Eu fico agradecido, né, de você, num dia corrido desse, tirar um pouco do seu tempo, né, e contar um pouco da sua história pra gente, né, nos deixar a gente ter a oportunidade de vos apresentar a nossa comunidade, assim, vamos dizer. Então, eu estou contente de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o seu convite. Hum, Eu admiro, né, o seu trabalho. E é hum, engraçado porque quando você me convidou, eu fiquei hum. pensando assim, mas gente, o que é que eu tenho para contar, se não ele contar para mim? Não. Porque eu acho tão rico, né, o seu perfil, o seu trabalho, o que você vem desenvolvendo. E aí eu falei assim, eu tenho tanta curiosidade e Hum. tantas assim, perguntas, e ele que está me convidando para falar, então eu Hum. tenho que ficar depois esse retorno. A gente conversa, a gente conversa depois sobre o projeto, sobre mim, mas hoje aqui quem está no holofote é você. Você não vai fugir disso não, tá? É você que Não, a gente vai conversar nem, sobre você. nem tem que E, falar, né? e começando essa conversa, né? Eu sempre começo com uma pergunta, né, que eu faço para todo mundo que eu convido, assim, Thaís, quem é você, né? Quem é a Thaís? E como você gasta o seu tempo, né? E o que que a Thaís está fazendo aqui no mundo? O que que a Thaís está fazendo aí em Lauro de Freitas? Olha, eu fiquei. Essa pergunta é uma pergunta bastante curiosa, né? Eu estou aqui mandando a setinha para o pessoal para prestigiar aqui nossa live. É Beleza, uma pergunta mandei. bastante curiosa, porque, assim, durante esses. Eu tenho 44 anos de idade, né, hoje. Hum, E eu penso que, assim, todas as vezes assim, que me fizeram essa pergunta, eu sempre fui para aquela questão assim. Eu sou Thaís, tenho tantos anos, sou hum, formada, fiz graduação disso, daquilo e tal. Mas hoje eu não sei, essa resposta não hum, pareceu encaixar muito bem, sabe? sei. Quem eu sou, né? Porque eu acho assim, hoje eu estou, né? Profissional de comunicação, graduada em publicidade e propaganda. Hum, Tenho uma pós-graduação em gestão de eventos, né? Organização de eventos. E aí fiz uma especialização em yoga, né? Uma formação em yoga, dentre outros cursos, né? Agora eu terminei um curso técnico em teatro, maravilha. maravilha mesmo. Mas um sonho de infância que eu não esperava que eu ainda pudesse realizar. E de repente, aos 43 do segundo tempo, pintou a oportunidade e eu falei, por que não? E Por lá que fui não? eu. E lá fui eu reviver a minha infância, assim, sabe? A Thaís de 6 anos, que falou para a mãe que queria ser atriz e que por
assim, várias coisas da vida, né? Condição Hum, financeira, distância de um curso e tal. Não conseguiu fazer e fez agora. Mas eu me considero assim um aprendiz, sabe? Quando hum, você entra num curso como esse que eu terminei de fazer agora de teatro, que hum, você encontra a sua alma, né? Você encontra a sua essência, como também na minha formação do yoga, era como se eu estivesse retornando para casa, né? Literalmente, você vê quanto você ainda tem que aprender, né? hum, Então, hoje eu me sinto assim, um aprendiz, uma pedra bruta me lapidando, hum. até encontrar mesmo o que eu tenho de melhor e colocar isso para fora. Porque você vê, cada vez que você entra num curso, que você vai se aprimorando um pouquinho, quantas camadas, né, vão se desfazendo, quantos conceitos, quantos preconceitos, quantas rigidez vão, né, se movendo e olha, não precisa ser desse jeito, né? 2 mais 2 são 4. Às vezes pode dar 5, às vezes pode dar 3,5 e tá tudo certo. Então eu acho A que gente eu vai sou nos uma aprendiz. descolonizando, né? É, vai se lapidando e vai percebendo que a vida tem muita coisa para você aprender com as pessoas mais jovens, com as pessoas mais velhas, né? Que o fato de você ter 44 anos e ter algumas experiências e formações, isso não faz de você um ser pronto, né? É, Talvez mais experiente um pouquinho, né? é. Eu Então, gosto assim, nesse muito. curso, por exemplo, eu tive a oportunidade, eu estava com a maioria das pessoas eram mais jovens do que eu, né? E eu tive que me desconstruir muito Hum. para sobreviver. E como que foi isso? Olha, no primeiro momento, assim, eu fiquei meio impactada assim, nossa, eu vou mesmo fazer um curso de teatro muito distante de onde eu moro e tal. E aí eu fui. E aí eu me lembro que nas primeiras aulas, porque quando eu comecei ainda estava na pandemia, Hum, então nós fizemos o curso todo ainda com distanciamento mesmo, né? Dentro da sala, na circulação, e até durante as aulas de expressão corporal, expressão vocal, interpretação, a gente fazia tudo pelo olhar, porque era tudo com hum, máscara e sem muito toque. hum. E eu me emocionava em todas as aulas, quando dizia assim, para fazer uma apresentação individual, minha voz embargava, porque eu dizia aquela menina de 6 anos que ficava assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Balão Mágico, está aqui hoje realizando o sonho, né, de ser atriz, de fazer um curso de teatro. Que maravilha. E, para minha surpresa, assim, várias coisas em que eu também havia aprendido no yoga, na formação, e que eu tinha um pouco de dificuldade em relação à voz, ao corpo, à anatomia em si, eu aprendi com mais facilidade nesse curso de teatro, porque a gente tem muito aquela coisa da preparação vocal, preparação corporal. Então, você vai vendo o seu corpo, né? Como ele se expressa, né? O que ele diz, o que ele fala. E o yoga é isso, né? É. É a união entre você, seu corpo e o Uhum. momento presente em que você está, né? O aqui e É. agora, né? Embora a gente na coisa do teatro você esteja emprestando o seu corpo para um outro personagem de repente, Uhum. mas você tem que fazer essa construção. Lógico. O acesso da consciência no teatro e no yoga é a mesma coisa, né? Você está voltando para o seu corpo, você está sendo, né? Você está usando o seu corpo como uma ferramenta, né? De trabalho ali, né? Não existe yoga sem presença, né? E é isso que eu percebi, que E não também você existe não teatro consegue sem presença fazer um também. teatro, você não É. consegue se você não estiver presente no Não, personagem, não, né? não, Não tem como você tá interpretando e de repente você viajar numa não tem conta. como não. É. O Porque eu não paguei a conta, porque estou que eu vou comer chateada. daqui a pouco? E agora? Eu estou chateada com fulano, fulano É, fez mas aquilo a comigo. eleição vai ser no sábado e é domingo, e agora? Quem é que vai ganhar? Entendeu? E Você não agora? pode. É, Então você tem que ter muito estado de presença, né? E você vê é. que o yoga fala de toda a vida, é aqui e Hum, agora.
né? Agora, agora. É presença, então é presença na respiração, é presença na fala, é presença na postura, né? É você Hum, realmente ter certeza de que não existe o ontem e o amanhã é uma é, dádiva, então é agora, é nesse é agora. momento, sabe? Dê o seu É. melhor, faça o seu melhor, respire agora. Eu Uhum, fiquei assim fascinada e eu fui muito feliz porque eu entrei num curso técnico numa escola hum, bem conceituada pública aqui de Salvador. E eu tive um corpo docente maravilhoso, que hum. assim me fez passar o ano inteiro indo ao teatro, assistindo espetáculos diversos de dança, de música, de iluminação, Que maravilha! sabe? Então foi muito, muito. E a experiência, a troca, o aprendizado, a Uhum, desconstrução, sabe? uhum. Muito, Eu acho muito legal. maravilhoso. Eu estudei muito Augusto Boal, entendeu? O Teatro dos Oprimidos, o Fórum Fiat, né? Teatro de Fórum. E eu me lembro que foi uma das primeiras experiências conscientes que eu tive foi no teatro, porque no início, né, a professora pedia pra gente deitar em círculos, assim, tipo um shavasana, né? Eu nem tinha noção do que era yoga naquela época. E ela fazia uma meditação guiada antes de começar as aulas, entendeu? Para a gente ter um aterramento no nosso corpo, né? E isso foi maravilhoso, entendeu? E tem muita coisa do teatro e yoga que caminham aí por aí, que esse senso de incorporação, né? Eu acho isso maravilhoso. Muito bom. Thaís, eu acho que você. Eu acho que a Thaís, ela, ela não tá aqui mais. Sim, Você tá me ouvindo, Thaís? sim. Agora voltou. Voltou. Você tá travando. Tô, agora eu tô te ouvindo. Tô. Se isso aí implica no Wi-Fi. Eu vou colocar no 4G, né? Para não ter esse problema. Pode ser. Vamos tentar no 4G. Eu acho que no 4G travou também. Quem sabe a gente tenta pelo Wi-Fi mais uma vez, Thaís. Fazendo um favor. Thaís saiu. Deixa eu convidar ela novamente aqui, pessoal. A conexão tá difícil lá pra Thaís porque ela me disse que tá chovendo lá, entendeu? Vamos ver se a gente consegue conectar com ela novamente. Senão a gente faz a live outro dia. Voltou, Oi, Thaís. Bem-vinda. oi, voltei. É, por, é porque tá travando aí, né? Espero permanecer. Me ouvindo? É eu para ver se melhora. Hum. Eu acho que Você tá. está me Eu acho que tá. vendo? Eu tô te vendo, mas só que quando você fala, tá travando um pouco pra mim, sabe? Ainda agora também? Não, não, agora tá bem. Beleza, agora tá bem. Jó, vamos lá. A gente estava falando sobre teatro e o tanto que o teatro e o yoga é parecido porque te traz de volta para o seu corpo. E para a presença, Maravilhoso. né? É, Exato. você tá por aí, eles te, opa, vem aqui, fica aqui um pouquinho, volta para cá. Mas beleza, Thaís, eu vou te fazer outra pergunta agora, pergunta número 2. Eu vou Sim, te fazer umas perguntas pessoais, depois a gente passa para pergunta de yoga, tá bom? Sobre yoga.
O que que te anima esses dias, Massa. Thaís? O que que te excita? Olha, eu O que posso que te deixa dizer, feliz? olha, eu posso dizer com toda sinceridade que o teatro é algo que tem me deixado muito feliz. É um espaço que eu tenho realmente, assim, literalmente encontrado com a assim, sabe? Onde eu fico, Hum, eu posso dizer, é nua, né? Sou quem eu é, sou mesmo, sem preconceito, sem preocupação. E é quando eu estou fazendo alguma oficina, alguma dinâmica também, essa semana eu estava participando de uma oficina que está acontecendo no Museu de Arte da Bahia também, que é sobre desconstrução, desconstruindo o amor, que eu acho que é um Bell Hooks, não lembro se o certo. nome é esse. Hum, E, nossa, estava sendo assim, incrível, sabe? Thaís. Para mim é encantador, sabe? Você perceber. Porque às vezes a gente chega a uma determinada. Eu tô te ouvindo, mas só que tá Tá me cortando, ouvindo? sabe? Tá cortando toda hora. Essa última frase que você falou Poxa, aí eu não entendi sobre a vida. Eu entendi até quando você falou sobre o livro, né, da desconstrução do amor da Bell Hooks. Depois disso eu não ouvi mais. eu falei que às vezes você chega a um determinado. Isso. E aí eu falei assim, a gente chega a uma determinada idade e acha que não, meu, sabe? Feijão com arroz aqui, vou seguindo, pagando as contas, né? Sim. E aí, de repente, você vê o quanto você ainda tem para aprender, Tem o demais. quanto é possível você fazer e aí acontecer, sabe? Então, o teatro é uma coisa que tem e que eu acho que não é uma empolgação momentânea, porque como é uma coisa que eu já sonhava desde a minha infância, eu acho que é um eu estou tendo essa oportunidade, esse crédito de experienciar, sabe? De vivenciar. Sei. Eu acredito Que maravilha. nisso. Que maravilha, Thaís. Vou fazer outra pergunta para você agora. Recentemente na sua vida, assim, me fala uma coisa assim que você se sente grata, né? O que que te dá mais gratidão na vida hoje, assim, mais ou menos? Eu acho que essa oportunidade de você poder se reinventar, se Hum, refazer. Quando eu percebo assim, né? Quantas chances a vida lhe propõe. Às vezes você acaba um relacionamento e você acha que é o último. Você sai de um emprego e você acha que é o último, que você não sabe fazer mais nada. Você, de repente, não sei, eu acho que essa oportunidade que a vida dá a gente de estar se reinventando, de se reconstruindo, de tentando. E se não der certo, vai, tenta de novo, não tem problema, tá tudo certo, entendeu? eu entendi. Você está aqui de passagem, então vale tudo, desde quando você esteja bem, que você esteja feliz, que você não esteja passando por cima de ninguém, Que né? lindo. Que você esteja trilhando mesmo um caminho bacana. Então, assim, para mim, tipo, a arte cura, né? Eu falo, eu sempre Hum, falei isso também do yoga, porque quando eu fiz a minha formação, por exemplo, eu tinha recém saído de um emprego convencional, né? Eu trabalhava durante anos como produtora de eventos. E aí, quando eu saí de lá, eu não sabia o que é que eu sabia mais fazer, porque a minha vida era só trabalhar. hum. Trabalhar, ter, para ter uma casa, para ter um carro, para montar casa, para isso, para aquilo. E aí eu saí assim, sabe? Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu sei fazer? Desesperada. Hum, Aí eu entrei na formação do yoga
assim, como eu já praticava antes, eu falei, bom, como eu já pratico, eu agora vou aprender a ser professora. Lei do engano total. Eu entrei cheia de dores. Eu tinha tantas Hum, dores que eu não conseguia nem praticar o que eu já sabia. hum. E eu acho que a minha professora e as pessoas olhavam assim e diziam, nossa, ela diz que pratica há tanto tempo. E aí você vê a terapia completa que é o yoga, É, né? Você entra querendo apenas aprender para ensinar e você vê o quanto você ainda tem para para aprender. curar, para soltar, né? Para Uhum, reencontrar, para perdoar, né? Então, eu sempre digo assim, o yoga é o caminho de volta para casa, né? O yoga liberta, porque a uhum, partir do momento em que você olha para suas dores, que você acolhe, que uhum. você vê que você fez o melhor que você pôde dentro da sua história, dentro da sua caminhada, então tá tudo certo. E aí, quando agora, né, eu venho trabalhando com yoga e de repente surge essa oportunidade que eu não esperava de formação em teatro, eu vi assim, nossa, olha aí, aos 43 anos de idade, a oportunidade de aprender mais alguma coisa e se realizar nisso que você pode aprender e levar para outras pessoas, né? Assim, o sonhar, o despertar, que eu também vejo como uma cura, né? O se libertar dos padrões. Então, assim, a arte é uma coisa indescritível. É. Gente, assim, acho que todo mundo na vida deveria realmente poder, né? Poder praticar qualquer coisa da área de arte que a pessoa goste, né? Seja É. música, seja dança, seja o teatro. E também acho que todo mundo deveria praticar yoga, porque eu vejo yoga como uma ferramenta que Que me mundo ideal que fortalece. você está descrevendo aí, praticar arte, yoga, todo mundo. Eu acho que é maravilhoso mesmo o que você está falando. Eu assino. Porque eu acho que na nossa essência somos isso, né? É, Quando você está no teatro, você é livre. é, Você é o que é, né? E ninguém quer que você seja nem mais nem menos. é, E quando você está no yoga também, você é livre. O seu asa, a sua postura não tem que ser perfeita, ela tem que ser a que você pode fazer, é. né? A que é possível para você dentro da sua história, dentro da história do seu corpo, né? Porque às vezes a gente fica, as pessoas se limitam. Eu ouço muito as pessoas dizerem assim: ah, eu não tenho condição de praticar yoga porque é muito difícil, aquelas posturas e todo mundo é Eu não sou magrinho. flexível. Oi? É porque eu não sou flexível. Eu não sou flexível e meu corpo é fortinho, é gordinho. E aí eu falo, não, o yoga é para todos os corpos, os fortinhos, os gordinhos, os magrinhos. E assim, você pode olhar para mim, que não sou uma pessoa gordinha, mas eu posso não fazer coisas que você pode fazer. Uhum. Porque a minha história, a história do meu corpo, pode não me dar a condição de ir até aquela. Mas está tudo bem, está tudo certo, né? Você também aceita, né? Então assim, eu posso alongar o meu braço até a metade. E que Uhum. bacana, mas eu vou fazer isso com presença, né? Eu vou perceber como que meu braço está chegando até ali, né? E respirar nesse caminho que eu faço. E tá tudo bem, né? Então, assim, isso é uma coisa que, duas coisas que me animam muito. Eu acho que é o yoga e, e a arte, né? Porque, assim, eu terminei a formação de teatro, mas eu me lancei também na dança afro, né? Olha que E maravilha. aí, e aí rola aquela conexão com a sua ancestralidade, né? Com aquela coisa do aterramento, né? Uhum. Então, assim, são tantos aprendizados, né, que a gente ainda pode, Você é uma né? pessoa bem curiosa, né, ô Thaís? Eu acho que eu me permito muito, sabe? Hum. Eu me Eu acho isso permito. lindo. Se você me convidar para ir para um lugar, eu Hum. nunca vou perguntar quem é que vai estar lá no lugar. Eu vou, sabe? Aí Hum. que dia, que horário?
Então vamos. Vamos. Não tem que estar alguém, fulano vai, ciclano vai, né? E eu brinco muito com as minhas colegas, porque foi assim que eu conheci o meu companheiro, né? Eu fui para um lugar que a pessoa que me convidou fez assim, ó, não tem nem televisão e nem pega internet, tá? E só vai ser a gente e tal. E eu fui. E foi Ah, lá que eu conheci. Então, assim, eu acho que eu me permito, sabe? Se sei. você me convida para alguma coisa, eu vou, né? Eu não fico naquela de quem é que vai estar lá, o que é que vai ter. Hum. Ou então, vamos comer isso, isso, não sei não, viu? Eu não Não, eu como vou isso, comer. não. Não, eu não como isso, não. E nunca vi que. Não, eu acho que eu me permito, sabe? Então, assim, quando eu comecei a minha formação, por exemplo, no yoga, no Hatha Yoga, a minha escola de entrada não foi o Hatha Yoga, foi o Swasha, Hum. né? E algumas pessoas até discriminam, assim, não, mestre de Rose, isso e tal. Eu falo, pô, eu não posso discriminar a porta pela qual eu entrei, né? Vamos voltar aí rapidinho agora, né? Já fazendo esse caminho aí, atravessando a ponte para o yoga. O que te levou à espiritualidade? O que te levou a Thaís, né, a tentar, né, se conhecer mais assim através da prática do yoga? Foi curiosidade também? Não, a minha conexão com yoga veio assim. A minha mãe faleceu, Hum, e aí uma amiga me levou para uma prática, uma aula que ela fazia. hum, E aí eu pratiquei nesse dia e eu falei, nossa, que coisa boa. E eu saí de lá. Então, assim, ela me convidou, eu nem sabia o que era, nunca tinha nem ouvido falar. hum, Lá em 2006. hum. Aquela semente já ficou plantada naquela noite, naquela prática. Eu falei, nossa, que coisa boa. Você Aí eu sentiu fui mais calma? Você. eu senti uma conexão mesmo, assim, um encontro com a minha essência, sabe? Hum, Durante a prática, aquela coisa de você começar o aquietamento, né? Como é o uhum, yoga? Vem começando o aquietamento, aí vai trabalhando a respiração nos pranayamas, e aí, de repente, você vai, né, fazendo as posturas, até você chegar ao Shavasana. E é, aí, eu, dali, eu falei, nossa, que coisa boa que forma. E aí, quando eu perguntei quanto era, eu, na época, estava desempregada, né? Minha mãe tinha recém-falecido, eu estava recém-formada também em publicidade, e aí eu não tinha condição, né? Pelo que ela falou e tal. Eu falei, nossa, muito bom, mas agora para mim não dá. Passado 2 anos, eu comecei a ter uma crise de enxaqueca que não passava, hum, e aí eu comecei a fazer. A ginecologista que estava me acompanhando trocou o contraceptivo, o médico clínico mandou eu fazer um diário da alimentação, o gasto, cada especialista ali tentando ver o motivo dessa enxaqueca, que eu ia para emergência, sem hum, saber o que é que eu tinha. Aí fiz neuro, aquelas raio-x, aquelas coisas todas. E aí, depois de todos esses exames, a ginecologista chegou para mim e falou assim, ó, vai praticar um esporte. E eu falei, mas como que eu vou entrar na academia com essa dor de cabeça? Porque foi a única coisa que me veio à cabeça, a hum. academia. Aí ela falou, não, vai caminhar na praia, vai praticar yoga. Eu falei, yoga de novo. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, pô, mas aquele negócio caro, como é que eu vou fazer isso? E aí eu joguei na internet e encontrei uma professora que dava aula na sala do apartamento dela, próximo de onde eu morava na época. E Olha que aí maravilha. eu comecei a praticar com essa professora que era no bairro que eu não esperava jamais que no bairro próximo da minha casa tivesse a prática de yoga, que era uma coisa que eu tinha visto no bairro de elite por um Hum. valor bem mais caro, entendeu? E foi assim que eu comecei a praticar yoga, a partir desse convite dessa minha amiga. E aí, quando a ginecologista falou, vai praticar, né, vai respirar, vai caminhar na praia, e aí eu encontrei e foi daí em diante. Se apaixonou. Igual foi o teatro. O teatro foi um reencontro, né? É. Porque o teatro conseguiu, eu queria ser atriz. E o Ah, yoga foi o retorno mesmo, né?
retorno para mim. Eu, às vezes, quando eu estava trabalhando, viajando como produtora de evento, eu chegava muito cansada, assim, de madrugada, tinha terminado alguma montagem, e eu deitava, assim, no tapete e me transportava mentalmente para a sala da minha professora, onde eu praticava. E ali eu via ela fazendo toda aquela condução, quando a gente chegava, que ela abraçava, acolhia, né? Eu perguntava como é que estava, depois a gente sentava nos tapetinhos. E só em fazer esse caminho até a sala da casa dela, acredite você que eu já ia dormir melhor. Eu botava os mantras que eu via ela ouvindo lá, né? Durante as práticas. E aí, só em eu fazer esse caminho, eu dizia para ela sempre, toda vez que eu chego muito cansada, eu me transporto para a sua sala e vejo você me acolhendo, né? E falando e conduzindo. E meu corpo vai relaxando só nessa viagem mental. Que lindo isso. E aí eu sempre levava o tapetinho, mas nem sempre eu conseguia praticar, né? Então, só em fazer essa viagem mental já me balsamizava o corpo, sabe? Já me relaxava, já me deixava mais. E tipo assim, sabe quando você está na luta, na guerra, e aí você retorna e fala assim, não, existe um mundo melhor, sabe? Existe um momento melhor, existe um caminho melhor. Isso não é essa guerra, essa luta para sobreviver, para se manter. O mundo não é só isso, a vida não é só isso, né? Porque às vezes quando a gente Lindo está só no isso. material, porque a gente precisa pagar conta mesmo, né? A gente não vive de luz, a gente não vive só de luz, a gente precisa pagar os boletos. Parece que é só aquilo, né? É, Olho por olho, dente por dente, é. e sabe? Então, quando eu me transportava para essa sala, era tipo assim, sabe? Era como se meu anjo de guarda me dissesse assim: isso aqui é um momento, vai passar. Lembra que a sua essência, a sua real não é essa aqui. Isso aqui Uhum. é temporário. E passou, né? Graças a Deus passou. É. Coisa boa. Que maravilha. Te ouvir falar, você tem uma sabedoria imensa. E, Thaís, agora nos conta um pouquinho qual foi a transição de Thaís aluna para Thaís professora de yoga? Como surgiu isso? Quando foi que você, opa, peraí, eu acho que eu vou me aprofundar mais nesses estudos e vou me tornar professora? Então, eu tinha recém saído do meu emprego convencional, que eu falei, né, como Hum, produtora de eventos. E eu estava sem saber mesmo o que fazer, né? E sabe quando você leva muito tempo sendo funcionária para pagar conta e que chega uma hora que você acha que você não sabe fazer mais nada, você só sabe fazer uhum, aquilo. Então eu saí achando isso, né? O que é que eu sei fazer? Eu não sei fazer nada. Eu entrei no grupo do condomínio para ver o que é que o condomínio ainda não tinha, ah, não oferecia. O povo fazia de tudo, vendia, tricotava, bordava. A única coisa que eu não vi o povo fazer era comida saudável, mas eu não sou boa na cozinha. Então eu falei, não vai ser legal eu vender comida se não é uma coisa que eu tenho prazer em fazer. é, Aí eu tava, aí isso eu tinha saído desse emprego em dezembro, no início de dezembro, passou o mês de janeiro, hum. Agora em fevereiro. 2022? Oi? 21? Agora em 2021? 2000, não, 2017. 2017. Eu saí desse emprego em dezembro de 2017. Hum. Aí eu, em fevereiro de 2018, 2 meses depois, eu estava deitada no sofá na semana do meu aniversário. E eu ouvi uma voz dizer assim: por que você não vai trabalhar com o que você gosta de fazer? Olha, a intuição. Oh, E oh, aí eu dei um pulo do sofá, peguei o notebook e automaticamente eu comecei a pesquisar escola de formação em yoga. E eu acho isso interessante agora eu falando para você, porque eu tenho ouvido muito falar isso, né? Trabalhe, descubra uma coisa que você gosta muito de fazer
e veja uma forma de você ganhar dinheiro com isso. Porque É. aí você vai ter prazer, né, com o que você trabalha. Uhum. Você vai ganhar para você fazer uma coisa que você gosta. E foi aí que eu dei um pulo e comecei a pesquisar escolas, até que na triagem ali que eu fiz, eu optei por uma escola que era próxima onde eu morava. E aí eu fui conhecer a escola, né? E quando eu cheguei lá, conversando com a professora, a dona da escola, eu contando para ela, né, a minha caminhada, como é que eu estava e tal, ela com certeza deve ter notado que eu estava bem dodói emocionalmente, mas eu querendo ser a professora, porque eu já pratico desde 2006, então, assim, eu só quero aprender as técnicas. Aham. E aí ela olhou para mim e falou assim, ai, tem tanta coisa para acontecer. E eu achei assim, o que ela quer dizer com isso, sabe? Tem tanta Hum. coisa, ai, tá aí da vida, tem tanta coisa para acontecer. E o interessante é porque ela tinha me dito que ela também trabalhava como bancária, se eu não me engano. Eu sei que Hum. ela tinha um emprego convencional assim, e aí ela também aos 40 anos migrou, né, de área. E aí beleza, eu comecei, aí eu fui para aula, né? Tipo assim, não, agora é só me ensinar como é que eu ensino. Aí, meu filho, quando eu cheguei lá, foi tanto chorar, sabe? Tanto botar para fora e encontrar a menina de 4 anos, a menina de 6, a menina de 10, sabe? Até eu chegar àquela pessoa adulta. Gente, é assim, o yoga é algo que também não se explica, viu? Não. Porque foi um encontro, sabe? Foi uma limpeza, foi uma cura. Claro que a gente tem sempre algo para curar, né? Tem sempre algo para perdoar, para aprender. Mas sabe quando você acha que assim, não, agora eu estou pronta para ensinar. E na verdade eu estava pronta, entrando ali, foi para fazer uma terapia completa, de corpo e alma, sabe? Eu estava pronta, foi para me curar, para me perdoar, né? Para olhar para as escolhas que eu fiz e não ficar me sentindo péssima. Ai, por que que eu fiz isso? Como é que eu pude tantos anos ficar nisso? Olha, porque eu saí desse emprego fisicamente, emocionalmente muito mal, né? Meu intestino não funcionava, problema de coluna, hérnia na lombar, hérnia na cervical. Então, eu saí toda pipocada, porque disse assim, olha, se você continuar aí, já deu, viu? Não tenho mais o que fazer, não. Então, não foi uma escolha assim, sabe? Ah, não quero mais, vou sair. Não, né? Então, as minhas economias no final nesse último ano foi toda investida em especialista para eu sair daquele caos que eu tinha entrado. Sabe quando você fica trabalhando anos num lugar que você está plantando e o solo não é fértil e você está ali gastando sua energia porque você quer ganhar dinheiro, você precisa pagar as contas, você quer comprar isso, quer comprar aquilo. E aí o corpo, em silêncio, absorvendo tudo aquilo. Aí o intestino parou, eu só conseguia ir ao banheiro se eu fizesse uma lavagem. Cheguei para emergência. E aí, quando eu cheguei na, na escola, né, para me tornar professora, eu primeiro tive que fazer, na verdade, de auto-perdão, né? De olhar para dentro e tudo bem, foi o que você pôde fazer, tá tudo certo, né? Você não vai mais fazer esse caminho. Foi assim. Muito auto-amor e autocompaixão, né? É. Aí você Entendeu? pense, né? Você entra no curso achando que você só precisa aprender técnicas. Não, E esse aí aí é. você chega uma hora que, tipo, nada ali, tô com meu tapete, já pratico, só quero que me diga como é que eu falo para os alunos. E aí, quando você chega lá, você não consegue nem fazer uma árvore, porque você não está aterrada, Não né? tá, Você não não tá. consegue ficar nas posturas mais simples, sabe que é você se desnudar, sabe? Eu Uhum. chorava todo final de aula. Eu acho que o pessoal devia olhar para mim assim e dizer, nossa,
Tudo bem que o yoga é uma coisa muito profunda, mas... É, é muito trauma, o Thaís, que quando a gente entra de volta, né, para nossa casa, igual você fala, né, para o seu corpo, né, tem tem muita coisa que a gente passou desde a nossa infância, sabe? Que está guardadinho ali, que a gente ainda não teve a oportunidade de sentar, né, com calma, com carinho e olhar para essas memórias, né, esses traumas assim. E o yoga, né, ele te traz de volta para o seu corpo, né? Querendo ou não, você tá ali com isso, né? Então, né, é, quando você sai um pouco do automatismo da vida cotidiana, né, e desliga todas as distrações e fica ali no seu corpo, esses traumas, essas memórias surgem na sua frente ali, né? E o mais lindo de tudo é que a gente não tem medo disso mais, né? A gente aceita as coisas do jeito que é, né? Não, eu acho o Em mais vez interessante é de tentar nos distrair e sair ali daquela realidade, a gente, né? Não, peraí, aconteceu isso mesmo? O que que foi, né? Igual você falou, você usou uma frase muito bonita ali, você fez o que você podia com o que você tinha na hora certa, entendeu? Então, você pegou aquela menina de 6 anos que queria fazer teatro e você deu um abraço nela, né? Eu acho isso muito, muito ressignificante, sabe? Na E o prática. que eu acho assim interessante é porque nós somos criados, né, sobre aquela coisa da religião de que você vai para o inferno, você vai para o céu, você não está sendo bonzinho, Uhum, você não está fazendo bem. E você não está sendo bonzinho com quem? Você não está fazendo bem para quem? uhum, Porque, fazendo analogia, a impressão que eu tenho, na real, é tipo assim, sabe? Quando você morrer, o que a religião fala é isso, né? Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E aí vai chegar um juízo final que vai olhar lá o que você fez enquanto você esteve aqui e vai dizer, olha, você não foi boazinha, viu? Olha o que você fez aqui e tal, não sei o quê. Então, a minha sensação é de que eu estava, Deus pegou aqui na minha mãozinha, veio caminhando comigo, sentamos, ele olhou para mim e fez, olha só, tá, você, quando você chegou, você lembra o que você sonhava? Você lembra o que você queria? Você lembra quais eram os seus anseios? Você lembra a menina que você era, o que é que você gostava? Né? Quais eram as suas relações? Você ficava em grupos que não tinham nada. Você lembra que você participava de todas as festas juninas, que você se jogava em todas as apresentações da sua escola, né? Que você sempre se expôs. Olha, olha quem você foi. Olha o que é que você planejou você fazer enquanto eu te dei esse tempo lá. E o que foi que uhum, você fez com esse tempo que eu te dei? E aí você começa a chorar como eu chorava, não é porque eu não fui boa. No final, a conta é individual. É o que você fez com 20, pode ser 40, entendeu? Então, assim, se você resolve que você vai passar a vida bebendo, curtindo, beleza, né? Era esse a sua meta, foi esse o seu o projeto, seu a sua Dharma. inteligência, o seu dharma, a sua inteligência era para ser usada dessa forma, mas não tem nada a ver com o outro, porque a conta é literalmente individual, é o que você fez com os dias que eu lhe dei, né? Com a sua caminhada. Aonde foi que você melhorou, né? Aonde foi que você percebeu que você não foi legal e que você tentou consertar? E que às vezes você tenta consertar e cai no mesmo erro, mas você já tem a consciência de que, poxa, não resisti de novo. Mas você já sabe. Então, eu acho que é muito isso, já que existe lá um tribunal que vai te dizer que você fez o mal, agora vai para o inferno. Esse inferno é o que você está vivendo com as suas escolhas, sabe? Uhum, Com as suas decisões.
não tem nada a ver com o outro, com a aparência, com o status, né? Não tem nada a ver com o melhor celular, com o melhor carro, porque isso é um fato de que você não leva. É. Primeiro que a gente tem a impressão de que vai ficar para sempre. E segundo que vai ficar para sempre ainda com as coisas. E aí eu acho que tanto no yoga quanto no teatro te traz para a terra e diz assim, amigo, o que você tem é isso aí que você é. De Só. bom ou de ruim. De bom ou de ruim é o que você tem, sabe? É esse corpo que você cuida ou que você não cuida. É essa mente que você cuida ou que você não cuida. São essas emoções que você cuida ou que você não cuida. E que aí você coloca para fora, né, de diversas formas. Que às vezes a gente está nessa sanga do yoga, né, nessa egrégora, aí parece tudo perfeito, né? Namastê, gratidão. E aí você vem no trânsito, uma pessoa lhe fecha e você sai dizendo que você é. É. Você me cortou, eu quero que você se quebre e tal. Aí, Então, aí assim, que entra, aí que entra a prática mesmo, para você ver se você está prática. avançado ou não, entendeu? O pessoal Exato. acha, o pessoal acha que um praticante avançado de yoga é o que consegue fazer sirsasana, né? Eu acho que o praticante avançado é aquele que, né, navega pelo mundo com aquela tranquilidade de sempre, né? E os testes sempre vêm, né? Porque às vezes Tá você aí. está A gente vai dentro ter de um uma domingo aí. religião. É o quê? A gente vai ter um teste domingo aí, né? O teste tá aí Sim. todo dia. Pois Todo dia é. tem E teste. às vezes você está dentro de uma religião, né? Com seus irmãos de religião. Eu vejo assim muitas pessoas que estão todos os dias indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, com o Alcorão, com né? Com tudo decorado. E assim, se o vizinho do lado tem uma situação, né? Não ajuda porque o vizinho não é da minha religião. Aí onde É, foi que Jesus pregou que o que é da minha religião ou não, eu posso fazer o bem. Então, assim, a minha mãe falece, mas eu sou espírita e você é outra religião. A minha dor é menor, é, porque eu sou espírita e você é de outra religião, eu não vou lhe acolher, porque você não é da minha religião. Se você não é da minha religião, porque se você fosse da minha religião, eu lhe abraçava, eu lhe acolhia, né? Se você é. tem um problema e você é da minha religião, você está no hospital, eu faço aí, eu vou lá fazer uma escala, ficar com você durante a noite, mas você não é da minha religião, não. Você só entre na minha religião que você se salva. Olha, uma coisa que eu fiquei estarrecida fazendo agora o curso de teatro, minha turma tinha muitos na sua faixa etária de 20 a 25 anos de idade, que Hum, saíram das igrejas evangélicas. Eu não estou aqui falando de condenando nada. Mas assim, por quê? Porque a menina se descobre lésbica, porque o menino se descobre gay, porque uma outra menina ela quer falar sobre violência doméstica e a igreja não quer falar sobre isso. Porque não é interessante você falar que o marido bate na mulher, que o marido está abusando da filha, porque na Bíblia diz que é o casal, a família perfeita. Então, é. se você tem um marido que lhe bate, segure a onda. Segure a onda, porque lá no céu você será, porque o que Deus uniu, ninguém separa. Então, os meus colegas, embora essa coisa da igreja é tão forte, embora eles tivessem se rebelado, saído da igreja, porque eles não podiam ser o que eles se descobriram, né, por opção sexual ou por outras coisas, não era nem só opção sexual. Às vezes eles queriam falar de temas mesmo na igreja Hum, e a igreja não deixava, como esse que eu citei. Pessoas talentosas, que sabiam tocar instrumento, que cantam muito bem, que são compositores, e eles saíram. Porém, quando a minha professora estava lá falando da história do teatro, e aí a gente falava da Idade Média, né, dessa coisa da igreja, que é o que a gente está vivendo hoje, de novo, infelizmente. eles não queriam falar sobre o assunto. Professora, quando a professora queria falar sobre por que a guerra, a política, professora, vamos voltar para o conteúdo, e aí a professora dizia, mas isso aqui também é teatro. Né? Política é teatro, religião é teatro. E aí ela levava lá para a Idade Média e mostrava como o teatro começou. E aí você vê como o dogma é
tão enraizado. E para mim, numa turma de teatro, pense a minha surpresa, né? Então, assim, você fica o tempo todo caminhando com o que o outro está dizendo que é certo, que é errado. Porque você não consegue ter uma conexão com você e você dizer assim, olha, pode não ser certo e errado para você, Mas para mim, mas para mim tá tudo bem e eu não estou fazendo mal a ninguém, porque eu não vou matar e vou dizer que eu estou matando em nome de Deus. Eu não ó, sei aonde Deus tem, pregou tem, isso. tem muita gente, tem muita gente, tem muita. Eu não vou entrar nisso porque a gente está no, né? Não sei, mas tem 50 milhões de brasileiros que pensam dessa forma, né? É um quarto do país, entendeu? Entendeu? É um Então isso quarto é do muito. país, é um quarto do país que necessita de teatro e yoga full time, todo dia, ó. É. Vamos. E tem muita gente, às vezes, que tem até o contato com o teatro e com o yoga, e às vezes foge, viu? Porque você se deparar com a sua essência e ter consciência de que não é sobre o outro, que é sobre você, que não é sobre ontem, é sobre o agora, que não tem nada a ver com o que amanhã eu vou fazer, que é o que você tem é hoje, nem sempre as pessoas estão preparadas. E tudo Requer bem, muita porque coragem, cada um tem seu tempo, né? requer muita coragem, né? Requer muita coragem. Requer muita coragem. Você olhar de frente para você e você perceber. Eu me lembro que teve uma época que eu ofereci a menina que fazia faxina lá em casa, né? Para antes dela começar a trabalhar, a gente fazia uma prática de yoga. Hum. E aí, a primeira vez que ela foi, eu arrumei a sala, incenso, tapetinho, nananã. E ela ficou encantada, né? Ela foi, praticou, ela era gordinha, baixinha. Ela dizia, Dona Thaís, eu não tenho condição de fazer isso. Eu falei que nada, venha que você vai ver que você tem e tal. Por que que eu convidei ela? Porque a pessoa que trabalhava faxinando na minha casa, que se eu chamasse ela para fazer no domingo, ela tinha disponibilidade, porque ela trabalha de domingo a domingo, é chefe de família, mulher negra, né? E que está levando a filha para trabalhar com ela. Aí a filha já não faz o vestibular porque esqueceu o dia da inscrição, que certamente vai seguir a mesma carreira que ela. Hum. Porque ela mesmo dizia, ela sabe que eu trabalho de domingo a domingo para sustentar ela. Uhum. Então, não que eu tenha preconceito contra a pessoa que é empregada doméstica, mas às vezes os filhos podem fazer outros caminhos e que, devido a essa situação que a gente vive, né, escravocata, a própria mãe, o próprio pai não dá oportunidade, porque diz, eu estou trabalhando para lhe sustentar, você tem que me ajudar. Então, de domingo a domingo, imagine a menina de 15 anos, de domingo a domingo, trabalhando como doméstica e não faz um vestibular. Aí ela fez a primeira vez, fez a segunda, e na terceira ela já pediu para levar a filha dela, aí beleza. Mas a filha dela, que é mais jovem, quando fez a primeira vez, gostou, mas já começou a atrasar nas próximas vezes. Então ali parou-se de fazer, de praticar, e eu tive a certeza de que alguma coisa tocou, né? E que ela ainda certamente não estava pronta para encarar. Então, ainda existe esse tempo, né? É. Todo mundo tem seu tempo, né, Thaís? Todo mundo Exato. tem seu tempo. Eu acho que o yoga, eu vejo muito, conversando com os professores, com praticantes, assim. Infelizmente, a gente aqui no Olhão para o Brasil, a gente está fazendo um trabalho de diversificação, de conscientização, mas é muito demorado esse trabalho, né? Mas hoje em dia a pessoa ela entra no yoga através de uma necessidade muito grande, né? Talvez ali tem um problema de saúde ou um sofrimento ali, sabe? E você entra no yoga através dessa porta ou você entra pela porta do privilégio, né? Que você A tem maioria, na verdade, que você tem hoje. condição de pagar, que entra até que aqui para mim é até a porta dos fundos, porque você usa a prática como forma de exercício físico, né? Que na verdade você pratica yoga de academia e leva uns 20 anos para você realmente cair. Opa, peraí. Tem mais aqui do que tem mais aqui do que colocar a perna atrás do pescoço. O que que tem aqui, entendeu? Então é isso, né?
Então é isso. Cada um tem seu próprio tempo e cada um se E é sente tocado da forma interessante, que quer, né? é, eu no curso de teatro fiz um projeto, né? Porque a gente teve Hum, uma disciplina que era para fazer um projeto para editais. E eu fiz yoga para as mulheres, hum, nos bairros populares daqui de Lauro de Freitas. hum, E é interessante porque eu tentei implantar esse projeto, eu fui na base comunitária, né, do bairro onde eu morava antes de eu me mudar, e não consegui, você acredita? Eu fui lá, eu sentei, eu esperei. Aí, na primeira vez, o comandante não chegou, não sei quemzinho não tá. Aí, eu fui a segunda, deixei meu cartão, não tá. Expliquei todo o trabalho qual era. Eu fiquei assim pensando: será que eles estão achando que eu sou alguém? Porque eu fui na base comunitária, né? hum. Falei: será que eles estão achando que eu sou alguém que quer me filtrar para saber de alguma coisa? Eu fiquei assim, vislumbrando o porquê de eu oferecer aquilo para a comunidade É. e eles não. Porque eu acho que é o interesse mesmo da classe dominante de que essa outra classe escravocrata não tenha mesmo esse conhecimento, nem Não uso dessa tem. ferramenta. Porque, como é, eu fui várias vezes, sentei, fiquei esperando lá, A entreguei meu gente, cartão, fiquei todo o projeto, e assim, nunca consegui implantar. E eu falava assim, pô, colocar no horário, ainda falei isso, né? Vamos colocar no horário em que essas pessoas que trabalham o dia inteiro em casas domésticas, né? Essas pessoas que estão à frente de suas famílias, mulheres negras, em sua maioria, que elas possam vir e ter um momento para elas. Se elas hum, trabalham de 6 da manhã às 7 da noite, às 8, elas vão chegar aqui 7 horas, 8 horas e vão poder. Se não, durante a semana, vamos fazer no sábado. Ah, mas sábado tem muita gente ainda que trabalha também. Eu uhum, cheguei até a fazer algumas vezes nas praias, mas eu não tive acolhimento, sabe? hum, Porque não é de interesse, gente. não. Não é de interesse que a população negra, que a população pobre, né, que essa galera que trabalha, você imagine, né, se a pessoa que é faxineira na minha casa chega na casa do outro chefe dela lá na Pitua, no bairro mais elitizado, e ela fala, ah, não, eu tô praticando yoga. Ele vai tomar um susto, né? Como? Com que Daí, dinheiro? Thaís, a gente está entrando nesse assunto agora e eu poderia ficar mais uma hora conversando contigo aqui sobre isso. E eu adoraria até. Então, eu já vou te deixar aqui de antemão um convite, não sei, talvez no início do ano que vem, para a gente ter uma outra live, uma outra conversa, para a gente conversar mais sobre isso. Porque o nosso tempo acabou aqui, tem 2 minutos, mas Nossa, voou. eu queria que você usasse esses 2 minutos para falar das suas aulas, né? Se você dá aula online em algum lugar, Então, onde que o eu, pessoal eu pode fiquei, eu, entrar? durante a pandemia, eu fiquei dando aula online, né? Eu saí dos Hum, lugares que eu dava aula presencial e comecei a dar aula online em casa. E aí eu ainda estou me hum, ajustando. Algumas pessoas têm das minhas aulas e eu peço um pouquinho de paciência para poder retomar. uhum, E aí eu vou divulgar no meu perfil, no Ilumine-se Yoga. Algumas pessoas eu salvei os contatos para, logo que eu retome, eu possa informar para elas. Mas eu sempre passo o contato de minhas colegas, né, hum. que moram aqui próximo, ou, né, que dão aula online também, para as Beleza, pessoas procurarem. O importante é que elas beleza. não deixem de praticar. Voltar da aula online, você passa para a gente, que a gente divulga o seu trabalho aqui na. Massa. Agora, eu é que quero, em outra oportunidade, fazer uma live com você, para Será um poder prazer, ouvir será um prazer, a sua história, o seu trabalho, sabe? Eu não sei será um quando a gente prazer. vai ter tempo de alinhar isso, mas Uhum. eu tenho tantas perguntas, tantas curiosidades, sabe? Será um prazer, a gente Então, conversa sim, com certeza. Eu estou indo para para a o gente. Brasil, eu estou indo pro Brasil daqui 3 semanas, então para mim vai ficar até mais fácil, por causa do fuso horário, eu vou passar o verão inteiro aí. Então a gente pega um dia aí e conversa. Olha que tem um monte de gente fugindo e você está retornando para casa, viu? Mas Você eu merece tenho, até eu tenho, aplauso.
Não, mas eu tenho uma esperança tão grande que depois de domingo muita gente vai querer voltar, entendeu? Assim seja, assim se faça e assim Eu é, sinto, viu? eu sinto isso, sabe? Oremos. Eu sinto que chegou a hora de mudança, né? Eu sinto que, né, Vamos mentalizar para que as Uhum. mudanças sejam mentais, né? É, Porque a gente está precisando de mudança de mentalidade, é verdade, é verdade, é de verdade. parar com essa coisa essa mentalidade escravocrata, né? Que quer passar a vida inteira escravizando Hum. as outras pessoas, né? Alienando Servindo, né? os Servindo, a recursos. vida inteira servindo, né? Servindo, e o pior E de que elas tudo, que você entendam que no serve e você final se sente culpado de servir, né? e que elas exatamente que foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu saí do meu trabalho convencional, ainda fiquei me sentindo culpada de ter ficado tantos anos naquela situação insalubre, mas que elas percebam também que a conta é individual, não tem nada a ver com pastor, não tem nada a ver com padre, não tem nada a ver com pai de santo, nem com não, é individual, sabe? É cada um por si. É Deus verdade. não vai perguntar. Você não fez para você decidir. E o livre-arbítrio também é seu. Então, não diga que você fez porque o pastor, nem porque o padre, nem porque minha mãe, meu pai, meu filho, tá? Faça por Hum. você, porque, né? O alto amor, o amor a gente dividir com o outro. Não tem como você dividir o amor Você se você falou não tudo, tiver você ele em falou tudo. você. Uhum. Se você É, não tiver ele em você, não tem como você dividir. Então, tenha não tem. consciência, tenha essa consciência, por favor. Uhum. É isso mesmo. Você falou tudo. Você é uma mulher muito sóbria, o Thaís. Eu adorei conversar com você. Adorei te conhecer. Ó, gratidão, gratidão. A É gente vai sempre bom, né? A voltar. gente está A gente vai trocando voltar a ter essa conversa. essas experiências e tal. Eu também gostei muito da live. Eu Tá? assisti Obrigado. outras suas e acompanho o seu trabalho e eu acho rico. Muito Ontem obrigado. que me perguntaram por que você vai fazer essa live se você não está dando aula agora? Eu falei, não, eu acho que é válido, é válido. Pelo perfil, Lógico pelo que é válido. trabalho. É. Você travou de novo, Thaís. A Thaís travou no final. Ai, ai. Vamos ver se ela volta. Então, a Thaís, ela foi sem dar goodbye, mas então eu vou dar o goodbye para ela, né? Um abraço para vocês. Espero que vocês gostaram da nossa conversa. Você caiu, Thaís. Deixa eu te trazer de volta para você se despedir. Vem, Thaís. Aí, Eu caí, foi. você caiu, eu trouxe de volta para você se despedir da nossa comunidade. Gratidão pelo convite, gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui. Eu espero que domingo todo mundo volte consciente e que a gente possa caminhar de uma forma melhor. Primeiro para a gente, segundo para todas as outras pessoas, gente. Não tem, sabe? Não tem Uhum. como olhar para o outro antes de a gente olhar para a gente. É importante. Isso, isso. Perfeito, Thaís, perfeito. Falou tudo. Eu assino embaixo. Um beijo grande para vocês. Muito obrigado para quem estava aqui. Fiquem bem. Gratidão. Tchau. Namastê. Tchau.